Bom dia, galera. Bom dia. Hoje a gente vai começar a falar sobre como, que o Brasil vai buscar a sua independência. E nós vamos começar a falar sobre os motivos que levaram, a corte portuguesa a vir para o Brasil. Primeiro, Napoleão Bonaparte, ele está comandando lá o exército da França e ele vai modificar profundamente a economia e a política na Europa. Ele vai estar em pleno processo, de consolidação de um capitalismo, no qual uma burguesia vai estar no poder, no qual eles vão estar numa política expansionista, ou seja, anexação de territórios, para ver quem seria a maior potência mundial. Nesse contexto, então, nós temos disputando essa hegemonia mundial aí a França e a Inglaterra. A França com o maior e mais poderoso exército terrestre e a Inglaterra com o maior e mais poderoso exército marítimo. Então, essas duas nações europeias, elas vão estar em constante conflito, por causa desse cenário mundial. Enquanto esses franceses e os ingleses estavam nessa luta, na busca, por território, crescia ainda mais as ideias liberais. As ideias liberais começaram a se espalhar pelo mundo de forma muito rápida. O que seriam essas ideias liberais? Seriam esses movimentos, de busca pela independência, igual a gente falou lá na América Espanhola. E essa independência, essa busca por liberdade, vai começar a influenciar como se fosse um efeito dominó esses outros países com muita rapidez. A economia de Portugal era extremamente dependente, do capital inglês, ele comercializava muito com a Inglaterra e por causa disso, Dom João vai resolver se aliar à Inglaterra. Quando Napoleão Bonaparte, se vê na situação de que ele precisa de aliados para decretar o bloqueio continental, que seria uma tentativa de sufocamento da economia inglesa, para a Inglaterra poder perder dinheiro e poder. Quando ele lança essa lei, todos os países, todos os locais que eram contra o bloqueio continental se aliavam obrigatoriamente à Inglaterra. E foi assim que aconteceu com a coroa portuguesa. Em meio a toda essa rivalidade aí, a coroa portuguesa, ela precisava se aliar a alguém. Na época, quem governava era o Dom João, porque ele estava governando em decorrência da doença mental da sua mãe, que era conhecida como Dona Maria I a Louca. Então, Dom João estava governando e aí ele decide que ele não vai aderir ao bloqueio continental, e vai continuar se aliando à Inglaterra. Com isso, Napoleão Bonaparte começa a fazer um acordo que a gente chama de Tratado de Fontainebleau. Qual era a intenção? Ele vai se aliar com as tropas espanholas para que ele possa usar o território espanhol para invadir a Portugal, já que Portugal não aceitava o bloqueio continental. Só que em meio a essa confusão toda, Dom João, junto com a Inglaterra, achou melhor sair de Portugal, já prevendo essa invasão, e ir para o Brasil, que era uma colônia de Portugal. Então, as tropas real portuguesas transferem-se para o Brasil, escoltadas pela Marinha Inglesa, que era o maior exército marítimo. E eles chegam em Portugal em 22 de janeiro de 1808. As alterações no cenário colonial, provocadas por essa chegada da corte, são imensas. Eles vão acelerar todo esse processo de emancipação do Brasil. Não foi somente a família real portuguesa que veio, que se transferiu para o Brasil, mas toda a corte, funcionários, o organismo político. Pode-se afirmar que ocorreu um transplante de Estado. A gente chama esse transplante de Estado de inversão brasileira. Pela primeira vez na história, se governou da colônia para a metrópole. Todos os outros locais você se governa o quê? Da metrópole para a colônia. Então a gente chama de inversão brasileira esse processo no qual o Dom João veio para o Brasil e começou a governar, mandar as ordens da colônia para a metrópole. Salvador foi a primeira cidade brasileira conhecida pelo príncipe Dom João. Ele se fixou lá por um tempo e decretou o que a gente chama de abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, que liberava a importação de qualquer produto que chegasse no litoral brasileiro em navios para os aliados da monarquia lusitana. Essa abertura dos portos era extremamente necessária para continuar essa comercialização entre Brasil, Portugal e Inglaterra. E aí,
Dom João vai deixar a cidade de Salvador e vai transferir a família real para o centro do Rio de Janeiro, tá? Em abril de 1808, ele vai tomar uma decisão extremamente importante para o futuro da colônia, que é o Alvará de 1º de abril, que vai liberar a instalação de fábricas no Brasil, revogando um alvará anterior, de 85, que havia sido assinado pela sua mãe, né, Dona Maria I, que proibia a instalação de fábricas no Brasil. Então, ele vai liberar essa instalação de fábricas. Só que esse primeiro momento não vai ter nenhum impacto na economia ou nenhum impacto positivo dessa liberação, já que a gente não tem, né, capital, não tem interesse para a instalação de fábrica. Então, em outubro de 1808, Dom João fundou o Banco do Brasil e começou a modificar, né, o Brasil para poder habitar a essa corte. Então, além da criação do Banco do Brasil, ele vai criar a Biblioteca Real, a Imprensa Régia, o Teatro Real, a Academia de Belas Artes, para que o Brasil, né, se torne, né, um país culturalmente favorecido de habitar a corte. Só que o movimento, né, de independência ele se espalha pelo mundo cada vez mais rápido. E quando Napoleão Bonaparte perde a guerra, né, perde o poder, eles vão discutir o futuro das fronteiras europeias, né, através lá do Congresso de Viena. Então, em 1815, para ter direito a votar lá no Congresso de Viena, Dom João vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarvios, ou seja, para que o Brasil possa também ter o direito de votação. Com isso, gente, ele vai dar o primeiro e crucial passo para a independência do Brasil sem perceber. Porque a partir de então, né, a partir dessa elevação a Reino Unido, o Brasil era equiparado à metrópole, nas condições de reino, e não mais de colônia, tendo ainda vantagens em contar com seu território, o monarca e sua corte. Com isso, o Brasil deixou oficialmente da condição de colônia e foi reconhecido internacionalmente como sede da monarquia portuguesa. E isso é que vai gerar principalmente, né, o que a gente chama desse desejo de independência, esse primeiro passo de independência. Nós tivemos também no Brasil a Revolução de 1817, que é conhecida como a Revolução Pernambucana. O que foi essa Revolução Pernambucana? Foi um movimento de cunho liberal, né, que vai buscar o quê? Uma república separatista, ou seja, liberdade de Portugal, separar o Brasil de Portugal. Por que eles começaram esses movimentos? Primeiro, quando a gente fala de Pernambuco, né, ele era uma capitania açucareira, contava com grandes famílias de senhores de engenho, comerciantes enriquecidos e bastante escravo. Só que a população mais pobre, ela esperava que quando a corte chegasse ao Brasil, né, significasse um período de prosperidade. E eles começaram a perceber que esse período de prosperidade não aconteceu. A corte veio para o Brasil e para sustentar toda a corte, os seus luxos, eles fizeram o quê? Aumentaram ainda mais os impostos, por causa das guerras e dos diversos conflitos e para sustentar a corte. Então, a população que já estava, né, numa situação difícil, estava passando por um longo processo de seca lá em 1816, no qual eles perderam grande parte da economia açucareira e de alimentos, se viu em uma situação totalmente complicada, quando ela percebeu que, além dessa situação que eles passavam, eles ainda tinham que pagar mais impostos. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a lutar, buscando o movimento de independência, tá, do Brasil. A gente pode considerar que esse movimento, né, da Revolução Pernambucana foi um dos principais marcos no processo de independência do Brasil, porque, como a gente fala, o processo de independência ele é um efeito dominó, né? Então, um dos principais marcos para o início desse processo, dessa mentalidade da independência, se deu com a Revolução de 1817, que é a Revolução Pernambucana. Então, vou mudar aqui para vocês. Nós também vamos ter o que a gente chama de Revolução do Porto. O que foi a Revolução do Porto? Dom João, ele veio para o Brasil e deixou um representante lá em Portugal. Só que grande parte da população estava totalmente descontente, desacreditada, com uma conjuntura política, né, complicada, e eles não conseguiam achar bom Portugal ter sido abandonado e a corte está governando daqui do Brasil. Então, após, né, os franceses, quando Portugal retomou o trono, quem estava
lá era o Lord Beresford, e ele era um militar inglês que tinha grande influência política. Só que a insatisfação da sociedade portuguesa era clara. Eles não estavam satisfeitos com os negócios atingidos pelas mudanças, né, de Dom João na relação entre Brasil e Portugal, que colocaram o Brasil como uma área de influência. Eles não estavam satisfeitos com essa questão de não ter um trono, né, não ter um governante aparente, de ser governado de longe. Então, em 1820, sob a influência mais uma vez do liberalismo, a burguesia lusitana, que é a burguesia portuguesa, iniciou a chamada Revolução da Cidade do Porto, conhecido como Revolução Liberal do Porto, que exigia uma nova elaboração de uma nova Constituição para Portugal, uma nova medida econômica portuguesa e o regresso imediato de Dom João à Europa e o retorno do Brasil às condições de colônia. Então, além de retornar à corte, eles queriam que o Brasil não tivesse mais os direitos, né, como ele atingiu lá na elevação ao Reino Unido, e voltasse a ser uma colônia. O Brasil representava muito para esses negócios, né, já que ele pretendia voltar com os lucros e a controle de exportação. As elites brasileiras, quando surgiu esse movimento da Revolução do Porto, começaram a ficar nervosas, apreensivas, sem saber como seria, né, o futuro do Brasil se Dom João resolvesse voltar e Brasil voltasse a uma colônia. Existiam dois grupos nesse período. Era o grupo dos conservadores, que era constituído por latifundiários ricos, né, e comerciantes, que queriam a abertura dos portos, e o grupo liberal, que era das camadas urbanas intelectualizadas, apoiado por liberais, que queria o rompimento definitivo com Portugal e a formação de um Estado brasileiro soberano. Só que Dom João começou a se ver sem saída. Ele não queria perder nem Portugal, né, e nem o Brasil. Então, o que ele começou a fazer? Em 26 de abril de 1821, ele decide que ele vai partir do Brasil e vai assumir novamente o trono de Portugal. E ele vai deixar no Brasil, como príncipe regente, o seu filho Dom Pedro, que mais tarde se tornará, né, com o título de Dom Pedro I. O retorno da corte portuguesa representou ao mesmo tempo uma vitória da burguesia revolucionária da metrópole, que conseguiu atingir o seu principal objetivo, que era voltar como monarca, e a ala mais progressivista da elite econômica do Brasil, que queria, de certa forma, a sua independência, né, o seu desligamento.